Olá a todos, sejam bem-vindos ao segundo Congresso Multiprofissional de Saúde aqui do IPEDS, desta vez na modalidade online. Tá? Para mim é um prazer estar representando mais uma vez aqui a abertura do nosso evento. Eu sou Marcos França, fundador e diretor-geral aqui da instituição, idealizador dos eventos online dos projetos de capacitação aqui do IPEDS. Para iniciarmos o nosso evento, nós vamos receber a doutora Andrea Vieira, que vai ministrar uma palestra que tem um tema de desenvolvimento profissional, como alcançar o sucesso na área de saúde. Com certeza vocês terão e aproveitarão muito do conteúdo que a doutora vai trazer aqui, que a doutora Andrea vai trazer aqui nesta palestra. Tá? Gostaria de lembrá-los sobre a certificação do evento, que você pode estar solicitando, apontando o seu celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela, ou também clicando no botão abaixo do vídeo. Para os telespectadores, os participantes que estão nos acompanhando diretamente da plataforma YouTube, para ser redirecionado ao portal, onde vai acontecer e serem liberadas todas as aulas, palestras, minicursos aqui do evento, você deve clicar na descrição do vídeo e acessar o link para que você possa ter acesso a todos os conteúdos do evento. Tá? Para quem já está aqui no portal, vale lembrar que você pode guardar esse link para que você tenha acesso durante os 2 dias de congresso, sem necessidade de buscar em outros espaços o link de acesso. Tá? Para quem se inscreveu com e-mail e contato de WhatsApp, você também será notificado assim que forem colocadas no ar as demais palestras e minicursos, assim como também as apresentações de trabalhos selecionados para publicação aqui na plataforma. Tá bom? Então, sem mais delongas, vamos receber agora a doutora Andrea Vieira para a primeira palestra aqui do evento. Após a primeira palestra, serão liberados 2 minicursos exclusivos para vocês, tá? Com as temáticas minicurso 1, Estratégias Inovadoras para Elaboração de Artigos Científicos na área da saúde, e o minicurso 2, que tem um tema de gestão de equipe, impactos da pandemia para os profissionais de saúde. Espero que vocês aproveitem todos os conteúdos que serão liberados aqui no Congresso no dia de hoje. Tá? Boa aula! Olá, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no segundo Congresso Multidisciplinar de Saúde do IPEDS. Meu nome é professora Andrea Colombo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre desenvolvimento profissional eu vou relatar aqui a minha experiência ao longo desses anos dentro da área da saúde, da área da docência, da área da pesquisa e como eu cheguei ao meu quadro atual de carreira. E traçando em paralelo também, eu vou pontuar algumas considerações que eu acho importantes ao longo da minha experiência em relação ao desenvolvimento, que contribuem para o desenvolvimento profissional dos indivíduos na área de saúde. Eu vou começar falando um pouquinho sobre os desafios atuais em relação aos profissionais da área de saúde. A gente sabe que o Brasil é um dos países, talvez o país atualmente que tem o maior número de escolas e que forma profissionais da área de saúde no mundo, em termos de quantidade. A qualidade ela é questionável, né? Mas a quantidade de escolas da área de saúde que formam profissionais que são jogados ao mercado, muitas vezes sem uma mínima experiência, e isso gera também um aumento da competitividade, principalmente nas cidades onde você tem um maior número de populacional. Então, já partimos do ponto que a competitividade atualmente é muito maior. E a gente sabe que hoje em dia apenas uma graduação ou um curso técnico não são mais suficientes para a colocação de um profissional no mercado com uma retribuição financeira ou um reconhecimento profissional justo. Tá? Agora, eu vou também falar um pouquinho sobre as minhas experiências e os passos que me levaram atualmente ao cargo que eu ocupo
dentro dessa área da saúde. Tá? O primeiro ponto que a gente falou em relação à competitividade, ao fator de especialização, que hoje em dia é necessário, muitas vezes, uma especialização ou um acompanhamento maior em relação ao seu aperfeiçoamento profissional, devido a essa competitividade. Por um outro lado, a gente também tem alguns pontos que jogam a favor do profissional da área de saúde, né? O primeiro, eu poderia citar aqui, são as inúmeras possibilidades de atuação. Hoje em dia, a área da saúde, ela engloba um número de segmentos em que você pode atuar como profissional de saúde, de forma agregadora, de forma multidisciplinar, e que fica até difícil da gente escolher, na verdade, que caminho seguir em relação a esses segmentos da área profissional dentro da saúde. Um outro ponto que nos leva a favor dos profissionais que trabalham na saúde é a maior expectativa de vida da população. Essa maior expectativa, muito mais gente, muito mais pessoas chegando a uma idade avançada, e normalmente essas pessoas em idade avançada vão precisar de maiores cuidados na área de saúde, da assistência à saúde. Esse envelhecimento populacional vai chegar a isso. Um outro ponto importante que vem sendo desenvolvido e discutido muito entre os profissionais é a saúde personalizada. Então, embora você tenha um sistema de saúde único, o que está acontecendo, uma tendência mundial, é que você, como profissional, faça um atendimento personalizado àquele indivíduo, com as suas características individuais, com seus sistemas funcionais e avaliação física, psicológica, mental desses pacientes. Um outro ponto a favor que trabalha conosco, que nos ajuda muito em termos profissionais, é o avanço tecnológico. Diversos dispositivos, a telemedicina, os avanços com determinados dispositivos médicos, maquinarias, a inteligência artificial também vem contribuindo muito para uma atuação mais eficiente, mais profissional dentro da área de saúde para esses profissionais. E com isso, com o aumento da população, mais velha, com a expectativa de vida, com o avanço tecnológico, você tem também uma demanda elevada, ou seja, a necessidade desses profissionais capacitados no mercado, nos ambientes, tratando e tendo assistência à população. Aí eu vou começar a falar um pouquinho sobre que passos, a gente tem que pensar quando a gente vai seguir uma carreira profissional na área de saúde, na verdade qualquer área. O primeiro, o que é o sucesso profissional para você? Então isso você tem que ter em mente, mesmo que você não tenha os objetivos ou metas ainda totalmente definidas, você tem que o seu autoconhecimento que te permite dizer o que significa o termo sucesso profissional. É ganhar muito dinheiro, é ter apenas reconhecimento, ou é trabalhar numa área confortável para você. Então, esse sucesso ele vai depender, ele é muito individual, é muito pessoal. Então, vai diferenciar muito de um indivíduo para outro. Mas isso a gente tem que ter em mente para poder traçar posteriormente como é que você vai dar continuidade ou construir a sua carreira profissional. Tá? Eu vou falar um pouquinho sobre a minha trajetória e ao longo do que eu vou especificando aqui, eu vou contando, vou relatando, eu vou pontuando paralelamente com os comportamentos, os pontos, as considerações relacionadas a cada uma dessas etapas, que se é que a gente pode dizer que é uma etapa, porque é um processo, né? Um processo contínuo, ele não terminou, não é porque eu já estou estabilizado num emprego, numa posição de carreira, eu não vá continuar desenvolvendo a minha atividade profissional, ou não vá continuar me aperfeiçoando, tá? Então, vou contar um pouquinho com a minha trajetória, ela é muito variada, e isso eu creio que
já vou iniciando, já dizendo que muitas pessoas, quando chegam à graduação ou vão fazer um curso técnico, ainda não têm maturidade, não têm ideia de que planos, né, ou metas você vai alcançar. Isso é na grande maioria das pessoas, né? Não que elas deixem a vida me levar, mas ainda não existe a noção, porque muitas vezes não existe a experimentação. Você experimentar, você vivenciar naquele seu treinamento, na sua formação profissional, áreas que você até desconhece. Na minha época, então, vou falar que eu sou mais velha, na minha época, então, não tinha informação nenhuma. Sequer a gente conhecia a universidade. A gente precisava ter um conhecido dentro da universidade para a gente poder visitar, para saber ou conversar com algum professor. Hoje em dia tem dias, né, ou semanas, as universidades promovem, abrem as portas para os alunos, para os indivíduos conhecerem as profissões, principalmente dentro da área da saúde, que ela é muito concorrida. Tá? Então, essa noção de você ter um plano de carreira, eu acho que ela acontece à medida que a gente vai entrando no mercado ou vai se desenvolvendo, se aperfeiçoando na nossa formação. Tá? Eu acho muito difícil alguém já ter um plano de carreira com 17, 18 anos que vai levar à frente bem definido. Tá? Então, vou falar um pouquinho que eu comecei a minha carreira fazendo graduação em Ciências Biológicas na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Essa graduação, ela normalmente ocorre em 4 anos e meio. Enfim, é uma universidade estadual. Essa universidade passou pelos problemas de greve. Então isso atrasou um pouco, né, a nossa formação e nessa época você tinha que escolher ou área biomédica ou área biológica. Eu escolhi a área biológica, trabalhando principalmente com a parte de biologia ambiental, a biologia aquática, tá? E me formei com licenciatura plena, né? Então isso em 1990, né? Lá vai fumaça, né? A graduação, ela tem um ponto importante, eu vou pontuar depois, a escolha da universidade, a escolha da unidade de ensino que você vai, da instituição de ensino que você vai escolher, ou que você vai poder pagar, né, caso ela seja privada, é uma escolha muito importante, mas ela não é fundamental. Eu conheço excelentes profissionais que estudaram em escolas na graduação, o ensino técnico, que não tinham um valor, digamos assim, uma projeção nacional ou internacional, mas se demonstrar ao longo da sua graduação e posteriormente correram atrás da sua profissionalização. Então, a graduação é muito importante? Mas desde que você trabalhe essa graduação. Trabalhe como? Participando ativamente das atividades dentro da instituição, da universidade. Então, você fazer monitoria, participar de eventos dentro da sua área, participar de congressos, de jornadas, realizar monitoria, iniciação científica. Então, essa participação, essa vivência dentro da universidade, ela é muito importante para a sua formação. Tá? Posteriormente, então, eu entrei no mercado de trabalho, eu já tinha uma filha pequena, e eu fui lecionar ciências e biologia em escolas particulares, privadas, né, até mais ou menos 1991, eu era professora de ensino de ciências e biologia para essas unidades escolares. Né? Até que eu fui chamada, indicada por uma colega da universidade, durante a graduação, que estudou comigo, para trabalhar, lecionar na docência superior. E nessa docência superior, então, eu parti para trabalhar com a graduação, a formação de graduandos na área de odontologia, enfermagem e medicina. E com um assunto que até então eu conhecia muito pouco, porque eu passei um semestre apenas com essa formação na graduação, em relação à microbiologia e imunologia. A Universidade de Nova Iguaçu também, no estado do Rio de Janeiro.
Eu trabalhei lá até 1994 e nessa época, então, com a necessidade de estudar, de me aprofundar mais dentro da docência, eu achei que era hora de eu me preparar para realizar uma especialização ou me aprofundar num estudo maior em relação à microbiologia, ao assunto, né, de microbiologia e imunologia. Ao longo desse período, entre 94 e 96, eu ainda realizei alguns concursos, participei de seleção de concursos de professor substitutos, mas eu realmente vi que eu tinha um déficit no meu currículo em relação a esse novo caminho que eu gostaria de percorrer, que não apenas a educação do ensino médio fundamental. Foi então que, em 1996, eu apliquei na seleção para pós-graduação, também retornei à universidade, retornei à UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para o curso de mestrado em microbiologia, e nesse curso eu estudei para essa seleção, passei em primeiro lugar e ganhei uma bolsa de mestrado da CAPES, né, que é uma agência de fomento brasileira. E permaneci aí nesse mestrado durante 2 anos, né? Na verdade 3, porque virou o ano para a defesa da dissertação. E eu posso dizer que o mestrado me abriu portas, o quanto eu aprendi nesse curso de pós-graduação, o quanto que eu tinha de deficiência em relação aos estudos e à pesquisa dentro dessa área, né, de investigação, o quanto eu tinha deficiência em relação à docência, né, inclusive do ensino superior, desde a postura até os termos, até a atualização dos assuntos, e foi no mestrado onde eu posso realmente, com certeza, certamente afirmar que eu aprendi desde pipetar, né, desde a postura dentro do laboratório, as questões de biossegurança, as questões de postura acadêmica, até as atividades de docência. Então, o mestrado eu considerei um marco, um diferencial na minha vida, e me abriu também portas de conhecimento e conhecer outros professores que depois se tornaram colegas de trabalho, colegas que eu, até hoje, inclusive, que foram da minha turma de mestrado, a gente trabalha junto com alguns assuntos de interesse dentro da área da pesquisa, e que também nos proporcionou trabalharmos em outras universidades juntos após sairmos dessa pós-graduação. Então, isso me permitiu alavancar a minha posição dentro da universidade, e aí, nesse caso aqui, a minha formação acadêmica, só vou rapidamente explicar o que foi. Eu trabalhei com fatores de virulência de bactérias, interações com células de hospedeiro, além da atividade de docência, porque a gente é obrigado a ter uma carga horária de magistratura, né, de docência, de ministrar aulas para os alunos de graduação. A gente também trabalhou com desenvolvimento de pesquisa e publicação. A publicação em revistas indexadas, foram 2 para o mestrado, que saíram dessa pesquisa, tá? No Journal Medical Microbiologics. Obviamente são revistas com impacto um pouco maior, mais elevados, internacionais, e utilizando novas técnicas moleculares que estavam sendo empregadas na época, desenvolvidas na época. Então, eu trabalhei com essa parte toda aí e foi realmente enriquecedor em termos de conhecimento, em termos, inclusive, profissionais dentro da área do mercado, não só da área acadêmica, tá? Essa pós-graduação, então, me permitiu as publicações científicas, a participação e organização em congressos, a apresentação de trabalhos em congressos, apresentação tanto oral por pôsteres, e também o desenvolvimento ou a indicação, a seleção para trabalhar no magistério superior. Entre 1999 e 2002, eu comecei novamente a lecionar no ensino superior,
na Universidade Estácio de Sá, no Rio de Janeiro. E, a partir de então, eu também senti a necessidade de dar continuidade aos meus estudos, de me aprofundar na área de pesquisa, na linha de pesquisa que eu estava trabalhando, e realizei, então, em 2002, participei de uma seleção também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no curso de pós-graduação e no doutorado em ciências na área de microbiologia médica. Esse doutorado ele dura 4 anos aqui no Brasil, de 2002 a 2006, e também, concomitantemente, eu não ganhei bolsa porque eu trabalhava, eu trabalhei com docência superior na UNESA, a Universidade do Estácio de Sá, no Rio de Janeiro, com os cursos de graduação também de enfermagem, medicina e odontologia. E dentro dessa área, então, me interessou uma parte de microbiologia oral, na qual eu fui trabalhando, estudando sobre o microbioma, a microbiota das populações de bactérias e micro-organismos orais, que levavam o indivíduo a doenças orais e levavam o indivíduo à saúde oral. Nesse trabalho de doutorado, eu também publiquei 2 artigos, foram publicados 2 artigos, e nesse inteirinho, entre 2002 e 2006, em que eu estava fazendo doutorado e trabalhando na universidade particular, privada, eu tive a oportunidade de levar o material que eu estava pesquisando para os Estados Unidos e passar lá um período de 2 semanas trabalhando no laboratório da doutora Anne Rafagi, que é especialista dentro da área de microbiologia oral, de ecologia oral, e nós desenvolvemos esses 2 trabalhos que fazem parte da minha dissertação, da minha tese de doutorado. Então, aqui está o Instituto, essa foto aí é a foto do Instituto de Microbiologia Paulo de Góes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 2006, então, eu finalizei o meu doutorado, e aí eu pensei, agora o que eu vou fazer? Eu tinha toda uma continuidade dos trabalhos que começaram no mestrado, embora o trabalho do mestrado tenha sido diferente do trabalho do doutorado, mas o trabalho do doutorado ainda eu precisava de técnicas mais modernas, de ambientes e locais onde eu pudesse trabalhar com mais desenvoltura. E foi aí que, então, eu tive a bênção, o benefício, o convite de ir trabalhar, fazer um pós-doutorado, um treinamento profissional, na verdade eles chamam de treinamento profissional, nós aqui que chamamos de pós-doutoramento, no Instituto Forsyth, que é um instituto ligado à Universidade de Harvard, na verdade ao Dental Medical School de Harvard, onde se trabalha com micro-organismos, principalmente relacionados à cavidade oral e ao sistema do hospedeiro humano. E eu tive o prazer de trabalhar, quem me supervisionou foram 2 pesquisadores muito renomados, quem é da área conhece, que é o doutor Sokransky e a doutora Anne Rafagi, que me supervisionaram nesses trabalhos relacionados a bactérias que não são normalmente da cavidade oral, não fazem parte da microbiota oral, mas que estavam, por alguma razão, por problemas de higienização, por problemas imunológicos, estavam presentes no interior de células da gengiva, da bolsa periodontal. Então, foi um estudo, foi um ano, né, foram 12 meses trabalhando nesses laboratórios que não faltam nada, né? Você não tem que lavar nada, você descarta tudo, a facilidade de você comprar material, a facilidade que você tem de desenvolver a pesquisa, de não ficar muito tempo parado, que é uma coisa que acontece muito no Brasil, né? Coisas importadas, materiais, reagentes importados que ficam parados meses, muitas vezes na alfândega. A compra por exemplo, de bactérias ou de DNA que eu precisava, muitas vezes no dia seguinte eles já estavam no laboratório.
Então, isso facilita muito a vida do pesquisador. Você tem um grupo de agentes técnicos altamente qualificados que te dão suporte, e foi uma diferença muito grande do que a gente aprendeu aqui no doutorado, onde falta material, onde a gente tem que fazer desde o orçamento, trabalhar com secretaria, com planilha, receber material, solicitar material, essa parte toda, aprender a mexer numa determinada máquina. Isso a gente deixava de lado, a gente só fazia realmente a pesquisa. Outro fator importante que eu aprendi lá e que foi muito enriquecedor foi o network, né? A convivência com pessoas de países totalmente diferentes, de cultura totalmente diferente, mas todos trabalhando por um bem comum, que era dentro da área da pesquisa. Uma outra coisa importante também que eu pontuei, que eu vivenciei, foi a gente ter acesso a profissionais, a pesquisadores, a professores que têm o seu nome em livros, que a gente só conhecia de livros, que a gente tem um acesso fácil, muito cordial, e que se você precisasse, ele sentava com você e discorria sobre o assunto, te dava o apoio, te dava orientação. Então, isso foi de uma riqueza muito grande, né? Você ter um pesquisador super renomado, conhecido no mundo inteiro, que estava ali do seu lado no dia a dia no laboratório, tanto tomando café com você, como também te orientando em alguns experimentos e algumas técnicas. Então, foi extremamente importante essa ida, esse tempo que eu passei dentro dessa universidade, desse instituto. Quando eu retornei para São Paulo. E lá em São Paulo também, através de contatos que eu tive, tanto no pós-doutorado como no doutorado, com professores e pesquisadores, eu fui dar continuidade a uma parte dentro da microbiologia oral e ecologia oral na USP, no Instituto de Ciências Biomédicas da USP, com 3 orientadores, 3 supervisores, onde eu também fiz 2 projetos de pós-doutorado. E fiquei lá algum tempo, onde também aprendi muita coisa, né, porque esses 2 pós-doutorados, tanto no Instituto Forsyth, que foi de 2006 a 2007, eu fui contemplada com uma bolsa do CNPq, de pós-doutorado no exterior, e entre 2008 e 2013 eu fui também contemplada com 2 bolsas, uma bolsa inicialmente da FAPESP e posteriormente uma bolsa da CAPES no projeto PNPD. Nesse interim, em São Paulo também, eu trabalhei, eu exerci a magistratura, a docência de ensino superior em 3 universidades particulares, tanto na área com profissionais da área de fisioterapia, educação física, biociências biológicas, medicina e odontologia, que também teve um impacto muito grande para mim, porque eram universidades privadas que já tinham um modelo atualizado de educação em metodologia ativa, com tutoria. Então, em 2009, era uma técnica, uma metodologia empregada muito nova no Brasil e que essas universidades já tinham adotado. Então, novamente, foi um outro upgrade de experiências de docência que até então eu não havia participado ou coparticipado. Juntamente com isso, dentro dos laboratórios de pós-doutorado, eu também exerci atividades de docência, tive a oportunidade de, durante 3 semestres, dar aula para a turma de medicina do 4º ano da Faculdade de Ciências Médicas da USP, também de participar e organizar seminários e palestras, atividades de extensão para a sociedade, para crianças e adolescentes do ensino fundamental e médio, organizados dentro da área de saúde, da área de microbiologia e imunologia, e também de ofertar mini cursos de férias
dentro da universidade durante o período de recesso das aulas dos alunos. Então, foi muito gratificante para mim esses 4, 5 anos que eu passei na USP. Agradeço a todos os profissionais. Nós tivemos um grupo muito grande que trabalhou conosco, os alunos de doutorado, alunos de mestrado e profissionais que já eram professores da USP, e que eu tive um aprendizado imenso em relação às atividades, não só didáticas, acadêmicas, como as atividades de pesquisa. Posteriormente, então, em 2013, eu já havia feito dois concursos para a USP. Eu não fiquei em primeiro lugar, fui classificada, mas não fiquei em primeiro lugar, e surgiu a oportunidade de uma seleção na Universidade do Vale do São Francisco, em Pernambuco, e no qual eu fui classificada e fui incorporada. Então, desde 2013, eu sou docente adjunta, já quase docente associada, professora associada do curso de farmácia, de graduação em farmácia da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E aqui venho exercendo não só a docência plena, para as turmas de graduação, inicialmente até na enfermagem, posteriormente apenas só na farmácia, de docência, mas também atividades de pesquisa, orientando diversos alunos. Eu tenho vou fazer 10 anos esse ano de Univasf, já trabalhando com alunos tanto de mestrado. Eu sou associada na pós-graduação, sou professora colaboradora da pós-graduação de Biociências da Univasf, tanto de alunos, orientando alunos de iniciação científica, orientando alunos de mestrado e orientando alunos no trabalho de conclusão de curso nos TCCs. Também participei de diversos eventos de extensão, principalmente dentro da área da farmácia, e também da formação de professores de ciências e biologia, principalmente dentro do grupo, dentro do ensino, de formação de ensinos à distância, promovidos aqui pela Univasf. Lembrando também que eu exerci alguns cargos administrativos e de gestão durante a minha trajetória aqui de professora da Univasf. Eu fui diretora do comitê, da comissão de ética para o uso de animais durante 3 anos. Fui vice-diretora da faculdade de farmácia da Univasf durante 2 anos e fui professora, formadora e também coordenadora do curso de ensino à distância de formação de professores de ciências durante o meu tempo aqui, e ainda continuo como professora formadora dos cursos de ensino à distância da Univasf. Então, eu continuo trabalhando dentro da área de microbiologia e farmácia, muitas vezes com assuntos voltados para áreas diversas, que não são diretamente do que eu trabalhei no doutorado, e isso é importante, a gente abrir novos caminhos, novas frentes, novos conhecimentos, principalmente porque eu me associei à farmácia, que não foi da onde eu vim, eu fui formada dentro da área de ciências biológicas e microbiologia, principalmente da área médica, e não ainda tinha tido contato com a área da farmácia, e isso me abriu novas possibilidades de pesquisa, de orientar alunos com outras prioridades, com outros conhecimentos, dentro dessa área. Bom, e aí pontuando paralelamente, o que eu construí ao longo desse tempo. Como eu falei, nada inicialmente foi extremamente planejado, foram a partir de experimentações, de arriscar algumas ideias que eu tive, algumas oportunidades, e que eu fui traçando, delineando a minha carreira. Então, a primeira pergunta, além do sucesso, que cada indivíduo tem que ter o seu conceito pessoal, que caminho tomar?
né? Como é que eu vou chegar lá? O que eu quero fazer? Eu quero seguir a área acadêmica, eu quero ser um profissional do mercado de trabalho, eu quero trabalhar apenas com pesquisa, eu quero ir para a indústria. Qual o meu objetivo ao realizar ou desenvolver a minha carreira? E aí, você tem um leque de oportunidades tão grande hoje em dia. Eu só vou colocar aqui alguns segmentos e oportunidades que qualquer profissional da área de saúde pode trabalhar, desenvolver a sua carreira, alavancar a sua carreira. Obviamente, unidades de saúde, desde clínicas, hospitais, consultórios, né? Que isso sempre foi. A carreira, basicamente, o segmento acadêmico, onde você vai trabalhar com docência, pesquisa, extensão. A área exclusivamente de pesquisa, quando você vai trabalhar numa instituição de pesquisa ou num laboratório de pesquisa, ou até numa indústria onde você vai fazer a parte do desenvolvimento de pesquisa e inovação. Você pode trabalhar na área de gestão e gerenciamento de determinadas unidades dentro da sua profissão. Você pode, hoje em dia, com home care, você trabalhar e fazer o atendimento a domicílio personalizado para cada paciente, para cada cliente, para cada indivíduo. Hoje em dia também os profissionais de saúde estão se aperfeiçoando para prestar consultorias a empresas. Por exemplo, você tem um indivíduo formado em microbiologia clínica que presta consultoria para desenvolvimento, para montar, por exemplo, um laboratório de análise clínica. Você tem consultoria para o desenvolvimento de clínicas de fisioterapia, ou dentro de um clube ou de uma academia, por exemplo. Trabalhar em ONGs, né, como profissional da saúde, nas ONGs, por exemplo, os projetos que Médicos Sem Fronteira, Cruz Vermelha, você tem esses profissionais participando. Na área da indústria, desenvolvimento de produtos, em determinadas indústrias, desde a indústria farmacêutica até a indústria de cosméticos, alimentícia, de desenvolvimento de materiais ou biomateriais, de próteses. Então, você pode seguir nessa área com a sua formação. No desenvolvimento de programas dentro de clubes esportivos, principalmente, onde você tem uma área muito grande de atendimento à área de saúde, né, desde o fisioterapeuta, o enfermeiro, o médico, e que faz engloba, né, um grupo multidisciplinar para os atletas, principalmente para os indivíduos de alta performance. Hoje em dia também você tem uma área da saúde que está voltada para o desenvolvimento da bioinformática, ou seja, o processamento e o tratamento de dados clínicos, principalmente de pacientes. Isso é uma formação, muitos indivíduos podem se formar em matemática ou estatística ou computação, mas muitos indivíduos vieram da área da saúde. Como consultor genético, né, a gente sabe que hoje em dia vários profissionais da área de saúde, tanto da área de enfermagem, medicina, farmácia, têm desenvolvido um perfil para trabalhar como consultor geneticista. Isso também é uma área que abre um campo muito grande. Então, você tem um segmento e oportunidades muito grandes para você trabalhar. Então, você tem que pensar muito, se informar, buscar o que você gostaria de seguir ou experimentar inicialmente para ver se você vai seguir aquele caminho. E aí eu vou comentar algumas considerações que eu teria em relação à minha aprendizagem do desenvolvimento, no meu desenvolvimento profissional. Dificuldades que eu tive, processos que eu precisei passar e que eu acho que são importantes. Não são dicas, né, mas são orientações que eu acho que seriam importantes no desenvolvimento de qualquer carreira, aqui principalmente voltado para a área da saúde. Então, a primeira coisa, invista em uma boa formação acadêmica. André, mas uma universidade é uma universidade privada, que é o que eu posso pagar porque eu trabalho o dia inteiro, eu faço à noite. Não importa. É lógico que no seu currículo
as empresas, o seu empregador, no seu currículo, quando você tem uma universidade renomada, ele vai valorizar isso. A gente não pode negar, tá? Isso seria balela a gente dizer que não. É importante, sim, o nome da universidade tem um peso no seu currículo, tá? Mas, como eu falei anteriormente, a universidade não é a única, a graduação, o processo da graduação é uma etapa do seu crescimento, da sua construção profissional, né? Se você trabalha, se você faz graduação numa universidade que não é tão renomada ou que é privada, mas você se integra a vivencia essa universidade, participa dos trabalhos, isso muitas vezes tem que ter maturidade, porque às vezes a gente chega muito novo na universidade, mas para participar daquela vida universitária é diferente do que era numa escola, tá? Muitos alunos ainda, muitos indivíduos ainda não têm essa maturidade para trabalhar isso dentro da universidade. Então, esse é um ponto que eu chamaria, que eu constituiria importante. Participe das atividades universitárias, das jornadas, monitorias, das atividades laboratoriais, de iniciação científica, a gente aprende muito, ou de atividades ou projetos de extensão, eles abrem a cabeça da gente quando a gente está trabalhando, a gente vivencia um pouco do que vai ser o mercado de trabalho, porque nunca será igual. A gente tem muita teoria na universidade, talvez a tendência seja mudar daqui para frente, mas ainda aqui no Brasil a gente tem muita base teórica, e aí a gente chega no mercado muitas vezes despreparado. Um segundo ponto que eu também acho importante é desenvolva uma rede sólida de contatos, é o que a gente chama de network. E isso é importante. Eu consegui os primeiros empregos após formada através de indicação de amigos e colegas da universidade na graduação. Os dois principais trabalhos iniciais meus, inclusive o de trabalhar na universidade, na Unig, foram através de indicação minha, de colegas meus para essa universidade. Então, isso é importante na graduação, na especialização, na sua formação, em qualquer momento da sua vida. Outro fator importante é o comprometimento. Até que ponto você vai se comprometer na sua carreira, na sua dedicação, para se tornar um bom profissional. Você não vai levar nas costas a graduação ou a especialização. É importante que você mergulhe e se comprometa a trabalhar de forma mais eficiente. Isso vai ser reconhecido pelos profissionais, pelos bons profissionais que serão seus chefes ou coordenadores. Então, isso é reconhecido pelos líderes que trabalharão com você, tanto dentro da área acadêmica como também na área do mercado de trabalho. Outro ponto, se você tem dificuldade com esse comprometimento, você não tem tempo, busque um mentor. Não é aquele indivíduo que vai virar sua muleta, mas você naquele indivíduo, naquele profissional que você se inspire. Então, eu tenho inspiração num profissional tal. O que ele fez para chegar até lá? Se você tiver a felicidade de entrar em contato com ele ou conviver com essa pessoa, melhor ainda. Mas busque sempre um mentor, alguém que vai te auxiliar, seja ele um professor, um orientador, um supervisor, um chefe dentro da sua profissão, tá? Que vai te auxiliar, que vai te inspirar, que vai te motivar para você seguir adiante. Então, isso é muito importante também. Eu tive vários mentores, várias pessoas que me inspiraram, tanto no mestrado como no doutorado, e é muito importante, e é muito compensador hoje em dia, muitos alunos chegarem a mim e falarem: professora, lembra daquela época que eu fui conversar com você? Ou um parente dizer: ele é o primeiro indivíduo que se formou com a universidade, ou que você me auxiliou na orientação e hoje em dia eu sou mestre. Então, isso é muito compensador quando você trabalha e você apoia seus alunos, e você também se torna um mentor. Outro ponto importantíssimo: fale outro idioma. Eu tive uma dificuldade muito grande com o ensino de outra língua.
Eu não pratiquei muito tempo. Antes de chegar ao pós-doutorado, a morar fora, no exterior, eu tive um treinamento de 1 ano, mais ou menos, mais intenso, que você acha que você tem a capacidade de conversar e falar, e quando você chega lá, você acha que você fala bem, você acha que você entende bem, mas no dia a dia não é bem assim. Então, quando você acha que você fala bem inglês ou fala bem qualquer língua, vá conviver na língua nativa, com as pessoas daquele local. É uma barreira muito grande. Se você for fazer um pós-doc, um doutorado no exterior, ou um curso de aperfeiçoamento no exterior, você tem que ir preparado. A língua ainda é uma barreira. Mas hoje em dia a gente usa o tradutor simultâneo. Nem todo mundo vai fazer isso, nem todo chefe vai ter paciência para fazer a tradução simultânea. Então, é necessário que você fale outro idioma. E aqui, para nós, na realidade, o outro idioma principal é o inglês, tá, gente? Você pode até gostar de francês, polonês, sueco, mas o inglês ainda é a língua universal atualmente. E você fala na Índia, você fala na China, você fala na África, você fala nos países europeus. Então, o inglês ainda é a língua principal. Mas eu quero falar mandarim. Sim, você vai ficar especificamente para populações asiáticas. O indiano fala inglês, a formação do povo indiano. Você tem as pessoas que falam inglês perfeitamente, o sueco fala inglês, o alemão fala inglês, outros países europeus se fala inglês, é uma língua que a gente consegue conviver, apresentar trabalhos, dialogar, fazer palestras, discutir online. Então, aprenda uma língua, fale uma língua, porque é uma barreira muito grande, tá? E eu estou falando por experiência própria. Construa um bom currículo, né? Não é que você vai florear o seu currículo, não, mas coloque em cadência o que você trabalhou, priorize aquilo que destaca a sua formação profissional. Não é só botar ele bonitinho, não. Então, quando você constrói um bom currículo, quando você olha um bom currículo, você vê a construção daquela sua carreira, daquela sua formação profissional, né? Você vê o tempo de defasagem de um aperfeiçoamento, por exemplo, para outro, né? Ficou muito tempo sem fazer um aperfeiçoamento, por diversas razões, eu não vou entrar aqui no mérito, mas um bom currículo ele é construído aos poucos e não com floreio. É só você destacar aquilo que você tem de importante naquela sua formação na área da saúde. Aprenda a trabalhar em equipe. É um outro ponto muito divergente, que é aprender a trabalhar em equipe. Muitas vezes vocês já são profissionais, já estão no mercado de trabalho, vocês sabem muitas vezes a dificuldade, a diversidade de trabalhar em equipe. Mas esse trabalho em equipe ele deve vir já desde a graduação do ensino técnico. Não você juntar um grupo porque você tem afinidade para tomar cerveja ou para conversar, mas sim juntar grupos ou formar equipes ou times de pessoas que vão trabalhar em conjunto e apenas agregar e somar, tá? Ele pode ser muito bom colega para passear, conversar e fofocar, mas não para trabalhar em equipe, né? Então, isso é um ponto que a gente discute muito com os alunos na graduação, né? Outro fator importante, eu acho que é fundamental. Vocês podem ter visto na minha carreira que eu mudei de área, né? Eu era da área biológica, acabei caindo na área biomédica, acabei fazendo uma coisa que eu tinha apenas uma ideia na universidade, eu não tinha o intuito de realizar, de estudar microbiologia, tá? E eu fui parar dentro da área de docência, educação e pesquisa, né? Então, eu busquei e realizei outras experiências profissionais. Eu conheço profissionais que são enfermeiros, fisioterapeutas e até uma pediatra da minha neta que foi trabalhar no Ciências Sem Fronteiras para ter uma nova experiência, no caso, né, para tratar crianças, no caso ela foi para o Sudão. Então foi uma nova experiência. Eu tenho alunos que foram trabalhar em grandes laboratórios de análise clínica,
né, como a DASA, como o Richer, em que aprenderam coisas novas, um diagnóstico que elas não conheciam porque elas viviam no meio acadêmico, né, no meio de iniciação científica. Então, essas experiências, elas agregam, elas aumentam a nossa variabilidade de se adaptar, porque aí você consegue trabalhar com outras áreas dentro da sua carreira da área de saúde, tá? Dentro de outros segmentos. Então, essa busca, essa realização, essa prática de realizar novas experiências sempre é muito válida. Tá? Esteja sempre informado, né? A informação que vai desde novas técnicas ou mídias, ou redes sociais, ou técnicas de informática que vão te auxiliar dentro daquela pesquisa, artigos que você tem que ler para se atualizar. Você não precisa fazer um curso de atualização para se atualizar atualmente, ou para estar em dia com o seu assunto, mas você pode pegar isso na internet, você pode ler artigos na internet através de revistas, de páginas importantes, de blogs. Então, mantenha-se sempre informado dentro daquela área, daquele segmento onde você trabalha, né? O outro ponto importante é praticar a educação continuada. O que é educação continuada, André? Eu tenho que fazer uma nova especialização? Não. O que você tem que fazer é cursos novos de especialização, ou você já fez uma especialização, vai fazer um curso de aperfeiçoamento, vai fazer um curso de atualização, vai participar de um congresso, vai participar de um seminário, vai realizar uma palestra, vai assistir uma palestra, mesmo que seja online, vai fazer um curso de 40, 60, 90 horas de ensino à distância, né? Cursos excelentes que a gente tem de grandes universidades renomadas, de institutos que oferecem, às vezes por um valor muito pequeno, você fazer um curso até de 120 horas, alguns em inglês, alguns em outras línguas, mas com tradução simultânea, que você pode realizar ao longo da sua carreira. Participar de fóruns, congressos, isso é que a gente chama de educação continuada. Tá? Adquira um outro ponto, um outro aspecto que é importante, que é interessante também como você e agregador para um profissional da área de saúde, é você adquirir um conhecimento de gestão, de gerenciamento, de um cargo administrativo que você possa exercer. Então, eu tô falando por conhecimento próprio, né, que até então eu nunca tinha trabalhado, por exemplo, com uma comissão de ética. O que você aprende na comissão, desde do andamento de uma reunião, da avaliação e despacho de um projeto que tenha uso de animais, da conversa com outros profissionais que você precisa ter, com a agregação de outros participantes dentro dessa comissão, dentro da universidade, ou você gerenciar, né, uma coordenação de um curso, por exemplo, no meu caso, mas você pode coordenar uma chefia dentro do ambiente hospitalar ou dentro de uma clínica. Então, esse conhecimento de gestão ele é muito válido, ele é muito importante. Eu colocaria aí também como um ponto importante para você na sua construção de carreira. Tá? Outro ponto importante, eu acho que aí ele já vem muito no nível individualizado, é a gente trabalhar a comunicação pessoal. Você tem que ter empatia, não é só empatia, é você saber se comunicar com o seu cliente, com o seu paciente, com aquele indivíduo que você está dando assistência à saúde, né? Você explicar para ele de uma forma, pode ser até leiga, mas que ele tenha confiança e que essa confiança seja mútua, até para aderir a tratamentos, por exemplo. Então, isso é uma coisa muito importante, é você olhar no olho do paciente, você atender, né? Assistir. Muitas vezes você não observa isso em muitos profissionais, né? Muitas vezes ele mal olha para a sua cara e já passa uma receita ou mal te examina, né? Não conversa, não olha para o seu rosto, e muitas vezes ele não olha o sistema todo, o indivíduo, ele olha o órgão, ele olha aquele tecido, ou aquele segmento, ou aquela boca, ou aquele intestino, né? Então, essa comunicação pessoal é muito importante, principalmente agora que os pacientes, os clientes estão mais exigentes, eles têm mais informação, né? Nós temos mais informação, nós temos como reclamar,
nós temos como reivindicar. Então, essa comunicação ela se torna muito importante. Falaria também do desenvolvimento da nossa inteligência emocional, né? É uma batalha, a gente continua sempre tentando aperfeiçoar essa inteligência emocional no trabalho, no dia a dia, principalmente nesse trabalho estressante que muitas vezes a gente faz com atendimento ao público dentro da área da saúde. Então, esse desenvolvimento de uma inteligência emocional, ele faz parte da sua construção de carreira, do seu desenvolvimento profissional. Outro ponto importante que a gente vem observando muito dentro, principalmente das redes sociais, e que alavancou aí muita gente, é o marketing pessoal, né? Invista no seu marketing pessoal. Você pode ser um excelente profissional, mas você não divulga isso, né? Então, esse reconhecimento não é só reconhecimento financeiro, não, esse retorno financeiro, mas o reconhecimento mesmo como profissional. Você muitas vezes fica apenas dentro da sua caixa, da sua bolha, da sua instituição, da sua empresa, e só aquelas pessoas ali que te conhecem. Então, esse marketing pessoal não é aparecer na televisão como blogueira, mas ou até pode sim ser blogueiro, não tem problema nenhum, mas que você seja respeitado como profissional e realizando esse marketing pessoal. E, por fim, poderia finalizar aí com o ponto maior, né? O ponto maior de qualquer desenvolvimento profissional, qualquer área, não é só a área da saúde, é que a área da saúde é muito exigente com os indivíduos. Nunca pare de estudar, nunca pare de estudar, nunca pare de estudar, porque o estudo, a atualização, ela é necessária, principalmente agora a velocidade de informação, de realização de experimentos, de realização, a gente pode observar com o Covid isso, né? A velocidade que você tinha de artigos sendo publicados, de experimentos com as pessoas, desenvolvimento de vacina, não dá para acompanhar, é uma overdose de informação. Então, a gente tem que reservar sempre um tempo da nossa vida pessoal, profissional, para estudar, para se atualizar, para rever conceitos, talvez modificá-los, alterar uma técnica, modificar uma metodologia, aprender com outros experts, testar isso, né? Experimentar, que muitas vezes para o profissional ele funciona, para você não funciona. Então, nunca parar de estudar, né? Então, é isso que eu posso conversar com vocês sobre desenvolvimento, né? Mostrar um pouquinho da carreira da área de saúde. A minha foi por uma área de docência e eu realmente me encontrei na área de docência, de educação e pesquisa, de formação de indivíduos também dentro dessa área profissional. Então, eu deixo aqui meu muito obrigada a todos e sucesso aí no desenvolvimento da carreira de vocês.